Toma o seu assento e abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. O tema da mensagem é: com Jesus passamos por cima. Você pode falar isto? 1, 2, 3. Mais uma vez. O Davi fala no Salmo que com Deus ele pula uma muralha. O que tem sido colocado diante de você? Qual o obstáculo? Que nome você dá? Desemprego? Relacionamento ruim? Amizades tóxicas? Enfermidade? Que nome você dá ao obstáculo, aquilo que tem tentado separar você de Deus? Olha aqui para mim, irmão. Quando você lê em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 e 56, Paulo fala de 3 coisas que tentam nos separar de Deus. Ele fala de pecado, morte e inferno. Veja que esses 3 pecados, eles estão realinhados. Pecado, morte, inferno. Quem morre no pecado, vai para o inferno. Mas quando chega no versículo 57, ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por Ele, não é por nós, não é nosso mérito, não é nossa força. Então veja que em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56 eram 3 coisas. Romanos capítulo 8, versículos 35 e 36, agora não são mais 3, já são 6. Paulo disse: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Veja que já dobrou o pacote. Então termina uma luta de Paulo em 1 Coríntios 15, e agora começa outra em Romanos capítulo 8, com o dobro de força. E é assim comigo e com você. Mas nessa noite você vai entender que a palavra Páscoa, na etimologia hebraica, quer dizer passar por cima. Passar por cima. Então, se você tem a intimidade com o Cordeiro Pascual, pode ter certeza, isso não vai isentar você de desafio, isso não vai isentar você de problemas, isso não vai isentar você de obstáculos, não vai te garantir a ausência de luta, mas vai te garantir a ausência de derrota. Quem concorda com isso? Diga eu. Então 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, está escrito: livrem-se do fermento velho. Na minha Bíblia fala expurgai. Sabe o que é expurgar? Apertar a ferida até sair todo o pus, sair toda a infecção, aquilo que pode virar uma coisa ruim, uma doença ruim. Aqui está dizendo expurgai o fermento velho. Ali está dizendo livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, assim como sois sem fermento. Ali diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Então, irmão, Páscoa significa você expulsar, você espremer o furúnculo do pecado até sair tudo que está ruim lá dentro, que pode te ocasionar uma infecção generalizada e te levar a óbito. Então, o que é Páscoa, pastor? Páscoa é uma biópsia, onde você manda para não ter que fazer uma autópsia depois. Você deixa ele curar as suas feridas, você traz à luz as suas feridas, para que ele cure. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53 e 4. Então, hoje é dia da gente colocar diante dele as nossas doenças. Então 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é nova criatura em todos os âmbitos da sua vida. E o texto segue dizendo: porque Cristo nossa Páscoa, ali está nosso Cordeiro Pascal. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pastor, quando que isso aconteceu? Quando que o Cordeiro foi morto? Apocalipse capítulo 13 e versículo 18.
diz que isso aconteceu desde a fundação do mundo. Então, só para você ter uma ideia, antes de Jesus nascer, ele já morreu. Porque com Deus funciona mais ou menos assim. Deus não se move no cronos, no nosso cronômetro. Então veja só que alguém me diz assim: pastor, se Deus sabia que Adão ia comer da fruta e iria desobedecer a Deus, por que ele colocou a fruta lá? Sabe qual é a minha resposta? Porque antes de Deus colocar a fruta, viabilizando a possibilidade de Adão pecar, antes de Deus criar Lúcifer com a capacidade de fazer a primeira sessão espírita na terra e entrar numa serpente e seduzir Eva, antes de Deus criar a serpente para picar Adão, Deus já criou um antídoto. Que antídoto é esse, pastor? O sangue imaculado do Cordeiro. Então, antes da serpente nos picar, Deus já criou o antídoto. Quem? Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu desde a fundação do mundo. É por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver. O que é um resgate? Um resgate é quando alguém rapta a Débora e liga para mim dizendo: eu preciso de 10 milhões. Então, pastor, o que é um resgate? É quando alguém toma aquilo que é seu e depois cobra um preço de volta. Você vai entender. Um menino tinha um barquinho que o pai dele, marceneiro, fez. Barquinho lindo demais. E colocou o nome do menino embaixo do barquinho. Um dia o menino estava brincando no córrego atrás da casa dele. E de repente o barquinho desceu a ladeira, desceu o córrego e sumiu. Depois de alguns meses, o menino, voltando da escola, passou por uma lojinha de relíquias e olhou na vitrine o seu barquinho, olhou, e o dono da loja disse: esse barco está à venda por tanto. E o menino disse: mas esse barco é meu. O homem disse: não, agora é meu, porque eu comprei de alguém que achou. E achado não é roubado. Aí o menino pegou o barquinho e disse: olha, está até o meu nome aqui embaixo. Aí o homem disse: mas agora por direito ele é meu. O menino foi embora dizendo para o dono da loja: você vai ver quando meu pai vir aqui, ele vai quebrar tudo e levar meu barquinho. Chegou lá e disse: pai, achei meu barquinho, está em tal lugar. E o homem disse que não vai devolver. O senhor acredita nisso? E o pai dele disse: acredita. Vamos lá meu filho. Foram lá. Chegaram lá no barquinho, chegaram lá na loja de relíquia. O pai perguntou para o dono da loja: quanto é que você quer nesse barco? E o homem disse: eu quero tanto. E o menino olhou para o pai, olhou para o dono e disse: agora não estou entendendo mais nada. Eu achei que meu pai ia quebrar tudo aqui e pegar o barquinho de volta. Aí o pai pegou na carteira, tirou o dinheiro, colocou na mão do dono, pegou o barquinho, botou debaixo do braço e disse: ó, meu filho, está aqui o seu barquinho de volta. O menino não entendeu nada, disse: ô pai, que nome se dá isso? Ele disse: resgate. Mas o menino disse: mas o barquinho era meu. Mas o pai disse: mas ele se perdeu. E para eu dar o direito dele voltar a ser seu, eu tive que pagar um preço por ele. Pergunto para algum crente do lado: você ainda está entendendo ou quer que o pastor desenhe? Você já era de Deus, nós já éramos de Deus. E um dia o Adão brincou e o barquinho se foi. E Jesus disse para o pai: olha, eu quero pegar meu barquinho de volta. O pai disse: eu vou pagar um preço, só que o preço é você, é o seu sangue. Aleluia. Você está entendendo por que o diabo te persegue? Você está entendendo por que essas lutas internas que você não entende a intensidade? Você está entendendo por que há tantas perseguições? Porque o diabo, irmão, ele ficou muito irritado quando ele viu o preço que alguém pagou por você. Então você vale não por aquilo que você vale em decorrência daquilo que você não valia, mas você foi comprado por alto preço e você passou a valer, porque só quem pagou o preço por você sabe o preço que você tem, assim como só uma mãe que gerou uma criança sabe o valor que tem este filho para ela. Aleluia. Então Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Versículo 8 diz assim: por isso celebramos a festa. Vou ler lá na tradução que fica melhor. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Tem tradução que fala pães asmo ou ázimo,
da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: nós precisamos fazer festa, não rave. Nós precisamos fazer festa e não baile. Pastor, qual a diferença? A diferença é que na rave você ia para ser feliz, e na festa de Deus você vai para fazer as pessoas felizes, porque você já é bem resolvido com Deus, você já é feliz, porque você tem o nome escrito no livro da vida. A rave, as pessoas vão para exigir da outra pessoa aquilo que nem a outra pessoa tem, por isso que ela está ali pelo mesmo motivo, ser feliz. Está ali para ser, é porque não era. Agora a festa não, irmão. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês precisam fazer festa, sem pecado, sem fermento, não rave. Igreja não é rave, onde a gente vem para exigir, onde a gente vem para ser feliz, onde a gente só vem para ser abençoado. Então para, irmão, de querer fazer campanha para convencer a Deus. Já te dá aquilo que Ele está preparado, aquilo que Ele está preparando você para ter, porque Ele já te deu, só ainda não te entregou, porque você ainda não está preparado, em nome de Jesus. Mas nesta noite você vai sair daqui preparado. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então, irmão, aqui no Novo Testamento nós entendemos o que é Páscoa. A Páscoa não é através do coelho, que representa fertilidade, é através do cordeiro que nos representa na eternidade. Pegou? Eu vou repetir. Páscoa não é através do coelho que representa a fertilidade, sim através do cordeiro que nos prepara, que nos concede a eternidade, em nome de Jesus. Coloca para mim, por favor, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 11, versículo 26 e 27. Êxodo 12, 11 diz: assim, pois, o comereis. Irmão, aqui é a primeira vez, primeiro capítulo que aparece a palavra Páscoa na Bíblia. O povo estava escravizado 430 anos no Egito. Agora Deus estava tirando eles do Egito. Por isso está registrado no livro de Êxodo, porque a palavra Êxodo no hebraico quer dizer saída. Então, irmão, olha só, do Egito Deus não tira você se você não quiser sair dele. Pedro falou algo interessante para mim, que o Abraão nunca construiu um altar no Egito. E eu digo para você que ninguém nunca construiu um altar no Egito. No Egito passou Abraão, no Egito passou Isaac, no Egito passou até Jesus, e ninguém construiu altar no Egito. Por quê? Porque no Egito você não adora, do Egito você sai. Por isso que a primeira proposta de Faraó para Moisés foi: adorem, onde? Aqui no Egito. Tem gente que quer adorar a Deus, irmão, mas não quer sair do Egito. Diga assim, ó, ai, aleluia. Acharam Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz assim: assim, pois, o comereis. Então diga comigo, Páscoa é alimento. Irmão, não é pecado comer chocolate. Isso aí é fanatismo, dizer que é pecado. Não é pecado comer chocolate. Pastor, mas o coelhinho de chocolate. Irmão, come o coelhinho, come o ovinho, come chocolatinho, o que você quiser. Se é docinho, coma. Não é pecado. Agradeça a Deus. Ah, pastor, eu queria dar um ovo da Páscoa para o seu filho. Compra 2. Um para o seu e um para mim. Não é para minha filha, é para mim. Compra 2 ovos. Não tem problema nenhum. Mas fale para o seu filho, conscientize ele de que, primeiro, coelho não bota ovo. E segundo, quem dá a Páscoa para nós, quem nos faz passar por cima, não é o coelho, é o cordeiro. Foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É a Ele que nós devemos cultuar, em nome de Jesus. Então, irmão, Páscoa é comida. Por isso a Bíblia diz no Salmo 38, versículo 34, versículo 8: provai e vede. O que é provar? Comer, degustar. Irmão, só quem já comeu Deus, só quem já comeu desse pão, só quem já comeu Jesus. Irmão, você participou da ceia, amém? Diga assim, ó, eu comi o pão que amassou o diabo. Por isso que eu não como mais o pão que o diabo amassou. Agora pergunta para o irmão, pegou?
crente que come o pão que amassou o diabo, não come o pão que o diabo amassou, irmão. Em nome de Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, me explica como é que é Deus. Não tem como explicar, irmão. Eu não consigo nem explicar o gosto da laranja, nem o gosto da maçã. Eu sei como explicar o gosto do chuchu. Não é nada. Se botar no leite fica com gosto de leite, se botar no feijão fica com gosto de feijão. Não é nada, não tem gosto. Diga para alguém do lado, e não seja um crente chuchu, irmão. Tenha gosto. Então vamos lá. Deus estava dizendo, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão celebrar a Páscoa. Primeiro lugar, vocês vão comer assim, ó, os vossos lombos cingidos. Ou seja, Páscoa é revestimento. Quando você come a presença de Deus, quando você prova a presença de Deus, quando você participa da ceia, isso não apenas te enche por dentro, mas te reveste por fora. Jesus falou em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Poder. A palavra poder aqui no grego é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Então, irmão, o diabo tem medo de um crente revestido, porque um crente revestido, ele anda sempre com dinamite na mão, irmão. Onde ele chega que tem um trono de Satanás, ele dinamita. Onde ele chega que tem um altar de exibição, ele dinamita, porque ele foi revestido de poder. Amém ou não amém? E o texto segue dizendo, e os vossos sapatos nos vossos pés. Irmão, Efésios 6:15 diz que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Ou seja, Deus está dizendo, os sapatos de vocês vai ser a palavra. Vocês só vão onde a palavra leva. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, irmão, quando fala de revestimento, eu quero que você entenda o seguinte: aquilo que você veste fala muito sobre você. Agora, aquilo que você calça, isso revela a sua velocidade. O Juliano aqui é corredor, amém? Eu estou ensinando ele a correr direitinho. Às vezes eu vou com ele uns 20 quilômetros, ele cansa, eu espero. E tem uma coisa que é o que? Primordial para quem corre. Que é o que, Juliano? Calçado. Se botar o Juliano de 7 léguas, irmão, eu passo por ele e dou, ó, tchau, fica para trás. Diga para alguém do lado que você calça revela a sua velocidade. Então, irmão, começa a calçar a palavra de Deus, para você ver se alguém mais te alcança, para você ver se vício te alcança, se pecado te alcança, se o diabo te alcança. Quem está me entendendo aqui? Então vamos lá. E o vosso cajado na mão. Aquilo que você carrega, irmão, determina a sua autoridade. Cajado na mão. Cajado fala de autoridade. Por isso a Bíblia diz em 1 Samuel 17, que o Golias vai contra Davi com uma espada na mão, e Davi vai contra ele com uma, não era só uma funda, a Bíblia diz que ele também tinha um cajado na mão, porque funda é uma arma, mas é o cajado que dá autoridade. Por isso que quando Judá peca com Tamar, adultera com sua nora Tamar, e ela diz assim, ó, me dá um penhor, e ele disse, o que você quer? Ela disse, eu quero o teu cajado, eu quero a tua autoridade. Porque o pecado, ele rouba de nós a autoridade, para que nós não possamos entrar mais em algumas áreas. Então, autoridade. Não interessa se o Golias é mais forte que você. Não interessa se essa doença que você está é mais forte que você, e até a medicina desenganou. Não interessa o tamanho do ataque de Satanás contra o seu casamento. Não interessa quantas pessoas têm disputando. Receba esta palavra aí, você que vai fazer concurso. Não interessa quantas pessoas estão disputando aquela vaga com você, porque não é na força de ninguém, é na sua autoridade. Jesus disse, eis que vos dou autoridade. Pastor, o que é autoridade? Autoridade é aquilo que vem do autor.
Autoridade é aquilo que vem do alto. Deus está liberando, já liberou sobre a sua vida a autoridade. Mas pastor, eu me sinto tão fraco. Não é pela sua força, é pela autoridade que você carrega. O diabo sabe o que você carrega. O problema é que ele te convenceu que você não carrega o que você carrega, para que você não use. Mas nesta noite há uma chave aqui sendo virada na sua mente, e você vai entender que você tem a autoridade na sua mão para expulsar demônios, para curar enfermos, para abençoar vidas. Você tem a autoridade de Deus na sua mão para mudar o ciclo da sua história, em nome de Jesus. E ele segue dizendo: e vocês vão comer apressadamente. Então diga comigo: Páscoa é diligência. Irmão, a sua diligência determina o acesso às oportunidades. Olha o que diz Efésios 5,16: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Outra tradução diz: remie o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: ei, não desperdice oportunidade. Não desperdice oportunidade. Seja diligente, não apressado. Não é apressado, irmão, é diligência. Pastor, o que é diligência? A diligência, irmão, é a ousadia com inteligência. A diligência é você fazer o que tem que fazer, é você parar de procrastinar as mudanças que precisam ser tomadas na sua vida. Deus disse: eu quero que vocês comam essa Páscoa apressadamente, querendo assim, sair logo do Egito. Querendo sair logo do Egito, porque o Egito, ele tem uma tendência a nos colocar numa zona de conforto. É só você ler o capítulo 8 de Êxodo. A Bíblia diz que Deus libera um monte de rãs sobre o Egito, e de repente o faraó chama Moisés e diz: Moisés, ora por mim para Deus tirar essas rãs. E o Moisés pergunta: quando tu quer que eu ore? O faraó disse: amanhã. Está igual a nossa academia, né? Semana que vem a gente começa. Está igual a nossa dieta. Não, segunda. Hoje eu não vou começar porque essa maionese, irmão, está mais dele. Mas segunda de 2050 eu começo. Então não durma mais uma noite com as rãs. Não passe mais um dia com esse problema. Não passe mais uma hora com este pecado. Resolva se posicionar e seja diligente para sair deste Egito. A palavra Egito no hebraico quer dizer aquilo que oprime. Então saia desse lugar de opressão, desse ambiente de opressão, dessa relação de opressão, dessa amizade de opressão. Porque você foi criado por Deus para ser livre. Você foi criado por Deus para ser feliz. Você foi criado por Deus para conquistar. Você foi criado por Deus para comer a Páscoa da libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Versículo 26 desse mesmo capítulo. Richard diz assim: e quando os vossos filhos perguntarem: pai, que culto é esse aí que o Senhor está fazendo? Por que a gente tem que pegar esse cordeiro e assar ele inteiro no forno? Não pode quebrar o osso? Que culto é esse, pai? Aí vocês vão dizer para eles, o versículo 27 diz: respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, irmão, Páscoa é a narrativa dos pais ao culto dos filhos. Páscoa sem culto é um insulto. Que bom que você veio nesse dia da Páscoa para cultuar ao Senhor. Versículo 27: respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima, diga passou por cima, das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Páscoa é livramento, irmão. Amém? Ter Jesus em casa é livramento. Ter Jesus no casamento é livramento. Ter Jesus lá na sua empresa é livramento. Antes de contratar um funcionário, ore. Antes de procurar qualquer coisa, ore. Antes de tomar qualquer decisão, ore, porque Deus pode dar livramento.
Eu já orei, irmão, por coisa que Deus me deu, e eu magoei, fiquei magoado, e fui para o Facebook e botei, me sentindo magoado, hashtag. Aí um monte de gente botou um monte de mãozinha lá. Sabe como é que é o nome dessa mãozinha aqui? Mentira. Ninguém vai orar nada, é bobagem. Eu só boto para dizer que estamos juntos. Aí depois que passou um tempo, eu agradeci, Jailson, por Deus não ter ouvido e respondido aquela oração, porque foi uma oração feita no momento de carência, de vaidade. Então, irmão, ter Jesus em casa é livramento. Eu já contei a história aqui, eu vou contar de novo. Um dia, uma pastora octogenária, pastora de 80 anos, estava pregando na igreja que eu pastoreava da Assembleia de Deus, no Alto Feliz, Esther Húngaro, Florianópolis. E ela entregou uma profecia dizendo que Deus estava dando naquela noite um grande livramento para mim. E eu não acreditei muito naquela profecia naquele momento, porque parecia uma profecia lógica. Eu fui para casa depois do culto, no outro domingo ela ia pregar de novo, isso era num sábado. E quando eu levantei de manhã, eu senti um cheiro de gás muito forte. E aí, eu já tinha acendido a luz do banheiro. E quando eu fui na cozinha, eu percebi que o bico estava ligado, vazando gás. Eu fui lá, fechei aquele bico. Certamente deve ter sido a Carta, quase que bebezinho, já andando. E aí, abri toda a casa, fui lá e falei para minha esposa. Mas nunca deu uma notícia, irmão. Nunca conto um testemunho para uma esposa que está acordando de manhã, pelo menos a minha. Eu não sei a sua esposa, mas eu já acordo fazendo estrelinha, já acordo feliz da vida. Depois eu vou dormir aborrecido, mas eu já acordo assim, feliz. A minha esposa, ela acorda. Aí ela precisa sentar, irmão, e ficar olhando 20 minutos para o nada. Naquele momento, se disser para ela assim, achei uma barra de ouro, ela vai dizer, legal. Aí eu fui lá e disse, olha só, a profecia da irmã, vazou gás a noite inteira, a casa ia explodir, e não sei o que. Ela disse, foi dormir de novo. E eu fui para a sala orar. Quando eu fui para a sala orar, ela não teve sono, levantou e foi fazer café. Quando ela pegou o pó de café que tinha ficado da noite anterior, que ela pegou assim, aquele pó, aquele coador escapou da mão dela, e ficou tudo cheio de pó em cima do fogão assim. E daí o Espírito Santo falou com ela, olha, não faça pouco caso do meu livramento, porque toda a tua casa, inclusive você, seu marido, seus 3 filhos, estariam assim, ó, como esse pó agora, se o meu anjo não tivesse soprado a noite inteira. Então, querido, aquele mesmo anjo que estava lá, está na tua casa. Não, alguns já pegaram, irmão. Aquele mesmo anjo está lá na sua casa, está lá na sua empresa, está no seu casamento, dando livramento para você que você não está vendo. Então celebre a vida e agradeça pelas orações respondidas e pelas orações que Deus ainda não respondeu, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Aquele mesmo Jesus está aqui. Então quando a sua viagem, que você programou, que você já escolheu até aquela bermudinha de tactel para tomar banho, e de repente não deu certo, não reclame, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O cordeiro está na sua casa. Meu Deus do céu. Então diga comigo, passar por cima. Deus disse, o anjo da morte, ele vai passar por cima da tua casa. Quando ele vê o sangue no umbral da tua porta, o sangue do cordeiro vai estar no umbral da sua porta. Quando o anjo da morte, quando o anjo que vai matar os primogênitos do Egito, olhar para aquele sangue, ele vai passar por cima. Por isso que Páscoa quer dizer passar por cima. Por isso que eu acredito, irmão. Por isso que todo mundo enfrenta a luta, todo mundo enfrenta a prova, todo mundo enfrenta provação e privação, mas tem gente que desiste, tem gente que para, tem gente que desanima, porque ainda não está caminhando com aquele que passa por cima. Irmão, para Moisés Deus fez o mar se abrir, para Pedro Jesus fez ele passar por cima. Aleluia!
Aí você acha que aquele Jesus que fez Pedro passar por cima não está com você? Você acha que você não vai passar por mais essa? Então, irmão, só continue orando, só continue acreditando, continue lendo a Bíblia. Não desanima. Quando você não tiver força para voar, corre. Quando não tiver força para correr, ande, mas não pare. Se tem uma coisa que você precisa passar por cima, irmão, é ressentimento. Pastor, o que é ressentimento? Ressentir, que significa sentir de novo a mesma dor daquela mesma perda, a mesma dor daquela mesma ferida, sentir de novo o mesmo bloqueio, sentir de novo a mesma dor daquela injustiça, a mesma dor daquela traição, a mesma dor daquele abandono, a mesma dor daquela tentativa de aborto, quando você estava lá no ventre da sua mãe. A mesma dor, mesmo ciclo. Ressentir, ressentimento. A Bíblia diz em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você está com Jesus, irmão, você não vai sofrer com a dor do ressentimento, porque você não vai sentir de novo mais aquela dor. Pastor, eu não consigo esquecer. É claro, você não tem Alzheimer nem amnésia, mas você vai conseguir lembrar, mas não vai doer mais. Como uma cicatriz que você olha e lembra. Eu tenho uma cicatriz aqui, que um dia eu cortei numa piscina, a piscina do Gabriela. Sabe por que eu estou falando aqui? Porque eu nunca esqueci. Eu lembro da dor só que agora eu não sinto mais, porque eu tenho Jesus. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23, o texto que nós começamos a ler: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu e disse: eu estou liberando para vocês o meu corpo, para que o corpo de vocês seja transformado em templo do Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu não vou travar por causa de Judas, eu não vou amargar no meu coração um fel de amargura. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmão, não deixe o seu ressentimento amargar você. O ressentimento causa amargura, só que amar cura. Isso é freudiano. Freud disse: se você amar, você vai sofrer, mas você não amar, você vai adoecer. Qual que você prefere? O que você prefere? O autor aos Hebreus está dizendo: não deixe mágoa no seu coração. Pastor, o que é mágoa? É má água. Alguém que já tomou uma má água? Uma água ruim, uma água com gosto assim ruim, não mata a sede. Então, pastor, o que é Páscoa? É eu e você, que já tivemos perdas, que já sofremos injustiças. Eu e você que já fomos ofendidos, traídos, vendidos, machucados, abandonados, rejeitados. Eu e você passarmos por cima. Isso não trava mais a gente. Irmão, não tem coisa mais perigosa do que um pastor ferido com um microfone na mão. Não tem coisa mais perigosa que um patrão ferido com autoridade na mão. Não tem coisa mais perigosa do que um pai ferido, um pai que foi machucado por seu pai, que foi abandonado. Alguns, um pai que até foi molestado
por seu pai ou padrasto, se ele não for curado, se ele não comer o cordeiro e o cordeiro desintoxicá-lo dessas emoções, ele vai ferir o outro com a outra ponta da mesma vara, que um dia ele foi ferido, que um dia ele foi machucado, e aí ele vai começar a cometer extremos. Ou ele vai ser bonzinho demais, não dando limite para ninguém, e aí se for patrão a empresa quebra, se for pastor a igreja fecha, se for pai, os filhos se tornam anarquistas, porque aí vira um pai bonachão, dizendo, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, é por isso que agora eu vou comprar 10 ovos de Páscoa para o meu filho. Ou ele vai adotar um outro extremo, dizendo, eu nunca tive nada do meu pai, meu filho que se vire. Ou esse pastor ferido, machucado, vai adotar um outro extremo, dizendo, os pastores não aliviaram para mim, eu não vou aliviar para ninguém. É impossível comer o pão da vida e continuar alimentando morte aqui dentro. É impossível comer o pão da vida, irmão, e continuar cheio de ressentimento aqui dentro. O pão da vida, ele me torna aquilo que eu não tive. O pão da vida, ele faz eu dar para as pessoas aquilo que ninguém me deu. O pão da vida faz eu ser para as pessoas aquilo que poucos foram para mim. Sabe por quê? Porque o pão da vida, ele compensa. O pão da vida, ele não é da terra. Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu da padaria do Nequinho. Completa para mim. Eu sou o pão vivo que desceu. Só ali que desceu. Não, aqui, irmão, pelo amor de Deus, o gato comeu a língua. Vamos lá. O pão vivo que desceu. Irmão, quem come o pão do céu, irmão, não fica carente de receber migalhas da terra. Quem come o pão do céu, meu irmão, não fica refém de ninguém. Ontem eu batizei alguém, e a ex-esposa hoje, entra lá no Facebook da igreja, no Instagram, malhou, me chamou de vagabundo para cima, que eu não poderia ter batizado o ex-marido dela, porque ele já foi isso, e foi aquilo outro. Sabe o que eu respondi para ela? Aquilo que o peixe faz, nada, porque quem não tem mais ressentimento, não se ofende, não ofende, não se defende, porque sabe que come o pão vivo que desceu do céu, irmão. Eu sei que eu vou passar por cima desse momento, dessa fase, você também vai. Não interessa a fase que você esteja passando, não interessa o momento que você esteja amargando, não interessa a circunstância que você esteja desfrutando, você vai passar por cima, porque você tem o Cordeiro na sua vida, você tem alguém, o pão vivo que desceu do céu, e aí, meu irmão, nada vai tirar você do propósito de ir morar no céu. Sabe por que o diabo nos odeia tanto? Porque ele sabe que ele vai morar no subsolo do inferno, enquanto que eu e você iremos morar na cobertura celestial. O asfalto da nossa rua vai ser ouro, irmão. O rio é da vida. Você pode ficar em pé, por favor? Diga comigo Romanos 8:28. Diz que todas as coisas, diga todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero perguntar nessa noite se alguém está afastado da igreja, ou que não é cristão ainda, que não é convertido, e que nessa noite entendeu que precisa do Cordeiro para poder passar por cima. Olha aqui para mim, você já percebeu que tem áreas na sua vida que você só vai até um ponto, dali você não passa?
Você até funciona, mas não consegue fluir. Pastor, o que está me faltando? O Cordeiro, irmão, que vai fazer você passar por cima dessa crença limitante, desse negócio que você só vai até um ponto ali, você não passa. Você vai ficar aceitando isso na sua vida até quando? Você vai ficar vivendo de momentos de alegria, momentos de felicidade, em que em alguns momentos, quando está tudo dando certo, você está bem, você está feliz, mas qualquer coisa, qualquer brisa de problemas arranca de você a felicidade. Você curte quando alguém curte a sua foto, o seu vídeo, você acha legal quando recebe um elogio, quando você sobra um dinheirinho, mas aí quando você menos espera, você se depara de novo, o ciclo se repetindo. O anjo da morte vem e mata teus sonhos, o anjo da morte vem e mata tua fé, tua força. Você vem e sai de um culto animado, diz, não, agora vai fluir, e no outro domingo você não tem força nem para botar roupa para vir no culto. É porque você precisa fazer uma aliança com o Cordeiro de Deus, porque esse Cordeiro, ele não apenas te comove no domingo à noite, ele te promove para a eternidade. Eu vou repetir: esse Cordeiro, ele não só te comove, não só te emociona no domingo à noite, ele te promove para você passar a eternidade com Jesus. Se você está perto de alguém que você sabe que não é cristão, ou que está afastado da igreja, por favor, convide essa pessoa, diga, quer voltar para Jesus hoje? Eu vou lá contigo. Quer entregar teu coração a Jesus? Entrega teu coração a Jesus, ele é bem querido. Se não for, devolva ele para o pastor Jean. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Que quer entregar a sua vida a Jesus? Irmão, num culto como esse, eu tenho vontade de voltar para Jesus de novo. Bota o teclado no retorno para mim. Diga, tudo entregarei, diga. Não estou conseguindo ouvir o teclado, rei. Diga tudo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Cante. Sim, por ti, Jesus. Vem aqui, Leozinho. Fica do lado da tua esposa aqui, Leozinho. Diga, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Quem cantou essa música agora? Tudo entregarei, tudo entregarei. Quem cantou? Quem cantou? Quem cantou? Quem cantou? Você entregou tudo mesmo? Então não te preocupa com mais nada, irmão. Você já entregou, você já adorou, já está no controle, você vai passar por cima. Senhor, escreva o nome dos teus filhos no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Perdoa seus pecados. Arranca esse vazio, essa tristeza que não tem explicação, que vem de vez em quando, essa tristeza que às vezes a Rafa não sabe de onde que vem, nem qual motivo. Em nome de Jesus, espírito de tristeza, de ansiedade, de depressão, eu te queimo agora, em nome de Jesus, porque esta filha de Deus nasceu para conhecer a verdadeira felicidade, que não tem prazo de validade, que não é circunstancial, mas é permanente e será eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, deixa eu liberar uma palavra de oração para você. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma palavra de bênção sobre a tua igreja. Ah, Senhor, nesta noite eu não sei o que os teus filhos estão enfrentando, mas o que eu sei é que contigo
nós somos mais que vencedores. Nós vamos passar por cima de mais esta, e de mais outra, e de mais outra, e de todas quantas vierem, de todos quantos se levantarem, nós passaremos por cima. Nós passaremos por cima, porque nós nascemos para ser mais que vencedores. Se você concorda com isso, aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua semana, sua casa, família, saúde, emprego, amizade, casamento, relacionamento, sonhos, expectativas. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Pega essa palavra em nome de Jesus.